Olá, povo, eu sou Alice. Se você perdeu algum capítulo folha por folha, vai estar em um dos cantos aqui, também no comentário fixado. Então vamos lá, de onde eu parei. Eu estou fazendo vídeos de cerca de 7 a 8 minutos por conta do YouTube mesmo, porque se eu fizer vídeos longos, né, acontece de eu não conseguir carregar ou demorar muito tempo. Então, como eu quero finalizar esse texto o mais rápido possível, eu estou fazendo de 7 a 8 minutos, tá? Então vamos lá. Hoje onde eu parei. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aqui é interessante porque não importa a sua idade. Não importa se você tem 50 anos, não importa se você tem 90 anos. O importante é a sua experiência. Você passou, por exemplo, como eu falo ali do Banzé, né? O vídeo que eu falei do Banzé, que eu vou deixar aqui. Então, eu tive uma experiência com a morte de um animalzinho. O que isso me ensinou? O que eu aprendi com essa morte? Qual a experiência que eu ganhei dela? Então, isso é muito mais valioso do que eu ter passado minha vida inteira. Às vezes eu não tive, sei lá, eu posso ser uma pessoa que nunca teve um animalzinho de estimação e eu nunca passei por essa experiência da perda. Então, não importa se eu tenho 80, 90 anos, eu não tenho experiência naquilo. Eu não vou conseguir ser sensível, eu não vou conseguir entender a dor de uma morte se eu nunca passei por uma morte ou nunca passei por uma situação. Então, às vezes a pessoa ela tem anos de idade, mas ela não tem experiência, ela não passou pela vida, ela não passou pelo caminho. Então, por mais que você tente demonstrar para ela, por mais que você tente conversar com ela, ela não vai entender. Porque ela não tem experiência, porque ela não tem maturidade, ela não tem o que era necessário passar pelo processinho, ela não passou. Então, assim, não importa os anos de idade que ela tem, quantos aniversários ela passou, se ela não tem experiência, isso não vale de nada. O importante é ter experiência. Então, digamos que, sei lá, uma pessoa com 16, 17 anos, né? O pai é mecânico, digamos assim. E aí ali ela trabalhou todos os dias com o pai que é mecânico, o pai que é... E teve ali experiência. Então, se o carro quebrar, ela vai saber consertar, porque ela teve experiência naquilo. Ela sabe como lidar com o carro. Se uma filha mais velha criou os seus irmãos, né? Ali ela tem experiência em criar e cuidado da criança. Ela tem uma maturidade porque ela foi forçada a ter uma maturidade por conta dessa experiência de criar os irmãos. Então depende muito da situação, depende muito dos fatores que estão ao redor e muito da experiência que a gente ganha. Eu gosto muito de comparar a vida com um jogo de RPG. Sim, joguinhos de RPG, tanto de mesa quanto ou de videogame, enfim. Você tem ali as suas missões, você tem aquilo que você precisa realmente fazer para ganhar XP. É como se fosse de fato um jogo de videogame. Então, quanto mais experiência você tem, mais o seu nível vai ser mais alto. Você vai conseguir aumentar seus níveis, você vai ter mais maturidade. Aprende que há mais os seus pais em você do que você suponha. Que é bem interessante, porque às vezes você questiona, né, muito uma atitude do seu pai, uma atitude dos seus familiares, e você, depois que você cresce, se torna adulto, você tem experiências, né, você se vê tomando a mesma atitude e agindo igual. Isso é muito interessante porque às vezes você questiona uma situação e quando você vê, você tá agindo igual, assim. Já aconteceu comigo, assim, de eu questionar muito minha mãe quando eu era mais nova. E agora, mais velha, eu tomo as mesmas atitudes, assim. Então, assim, é muito interessante você aprender que tem muito mais dos seus pais em você do que você suponha. E é uma coisa realmente muito natural, né? Quando a gente é mais novo, a gente questionar os familiares, os pais. Mas ela não me deixa sair, ela não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo. Aí quando você passa pelo caminho, você ganha experiência, você começa a entender o que está acontecendo. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são
tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Cara, aqui eu poderia fazer um outro vídeo, mas eu acho que eu vou deixar esse aqui um pouquinho maior, só por conta disso daqui. Aprende que não há mais. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Você sonhar, você desejar algo, sabe? Isso não é bobagem. Isso é algo que pode, se você trabalhar, se você dar passos, você pode realmente construir aquilo. Poucas coisas são humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Então, acreditar que sonhos são bobagens é algo realmente trágico, porque digamos que uma criança sonha, sei lá, em ser médico. Ah, mas isso é bobagem, você não vai conseguir ser médico. Mas quando cresce, poxa, a gente perdeu um profissional porque não foi alimentado esse sonho, você destruiu, sabe, essa possibilidade. Então pensar um pouco nisso é um tema um tanto pesado realmente, de você pensar que sonhos eles são bobagens. E até mesmo quando a gente é adulto, a gente pensar nisso é algo realmente muito triste, acreditar nisso, acreditar que sonhos são bobagens. Não, sonhos podem ser reais se você trabalhar, se você dar passos, se você realmente buscar construir alguma coisa. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Então a criança chega toda empolgada contando um sonho e você fala que isso é bobagem, você humilha ela, você estraga, ela vai ter uma experiência que o resto da vida dela vai ficar lembrando dessa humilhação e ela vai ter ali um bloqueio. Se isso aconteceu com você, provavelmente deve ter acontecido, esquece o que a pessoa falou, porque a pessoa é insensível, a pessoa não teve experiência, a pessoa não te conhece. Então volta com aquele sonho, né? O Pequeno Príncipe ele fala muito disso. Eu vou deixar as minhas análises da folha por folha do Pequeno Príncipe aqui também, porque ele fala que gente grande não consegue ver os detalhes, ele não consegue entender o que está acontecendo, ele não consegue sonhar. Porque diante das rotinas, diante das obrigações, diante do que você está fazendo, gente grande não consegue parar para prestar atenção, não consegue parar e olhar as coisas com o olhar de criança, sonhar. Ele fala muito sobre essa parte assim de você sonhar, de você desejar algo. Então tá lá o Folha por Folha do Pequeno Príncipe, recomendo vocês assistirem porque ele fala muito sobre essa parte. Então é isso, vou fechar aqui com 8 minutos e vamos continuar no próximo vídeo, tá? Já volto.